Parkinson não é só tremor. Entender isso cedo muda o tratamento e o desfecho desses indivíduos, inclusive considerando a autonomia. Este vídeo é uma explicação objetiva sobre uma projeção recente. Aumento importante do número de pessoas vivendo com a doença de Parkinson no Brasil até 2060. Então vamos lá. Vamos esclarecer 3 coisas muito importantes. Por que esse número tende a crescer? O que dá para fazer em prevenção de forma responsável e o que de fato muda na prática, na avaliação, no tratamento e também na reabilitação. Eu sou Andra, fisioterapeuta neurológica. E eu sou Danilo Donizete, médico neurologista, e vamos direto ao ponto. Quando esse dado aparece, é comum gerar uma certa ansiedade. Então a primeira coisa é entender. Projeção não é sentença individual, ela fala da população. E esse é um dado de planejamento que ajuda a organizar o sistema de saúde de forma geral. Na prática, indica mais gente precisando de cuidado contínuo, avaliação, tratamento, reabilitação e especialmente considerarmos o suporte aos cuidadores dos indivíduos com doenças neurodegenerativas. A intenção aqui não é alarmar, é contextualizar e orientar. Então vamos a uma definição clara da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição neurológica crônica, progressiva, que afeta os circuitos cerebrais, especialmente ligados ao controle do movimento. Nós temos uma substância importante que é a dopamina associada a essa questão. A velocidade, a coordenação e a postura podem alterar. Os sintomas mais conhecidos são tremor, rigidez, mas o mais importante é a lentidão. Ela também pode envolver alterações na marcha, no equilíbrio e ainda os sintomas que consideramos não motores, que são tão importantes, como alterações do sono, do humor, a constipação, a fadiga e até mesmo a cognição. É importante entender que o tratamento na doença de Parkinson demanda não apenas a intervenção médica, mas a reabilitação, todo um contexto de cuidado multidisciplinar que vai permitir a autonomia para o indivíduo durante muitos anos. Devemos entender também que a doença de Parkinson está relacionada sim à idade. É uma doença que aumenta com o envelhecimento. Então, quando você junta mais pessoas chegando a faixas etárias de maior risco, seguramente nós vamos aumentar o número de pessoas com a doença. Então, o que é importante? Aprendermos a conviver com esse quadro e permitir a qualidade de vida necessária a todos os nossos pacientes. Uma dúvida comum é, por que esse dado aparece com tanta força só agora? Porque agora o envelhecimento entrou em escala. É uma virada demográfica? Mais gente chegando às idades de maior risco ao mesmo tempo. Pessoas vivendo mais, então os dados estão mais robustos. Não é que o Parkinson começou agora, é que a combinação de escala, sobrevida e diagnóstico torna o impacto mais visível e mensurável. Então vamos falar sobre prevenção com responsabilidade. A gente precisa separar 2 coisas: prevenção de risco na população e prevenção de complicações de quem já tem o diagnóstico da doença de Parkinson. Existem fatores biológicos que a gente não controla, então não existe promessa de evitar de forma absoluta, mas existe sim um conjunto de medidas aí na saúde cerebral que podem reduzir o risco, aumentando a nossa reserva funcional. Isso aí, aqui não tem receita rápida, é um conjunto de pilares consistentes, tanto com atividade física, fisioterapia, treino de força, equilíbrio, sono, bem cuidado, controle de fatores cardiovasculares, evitar sedentarismo. Mesmo sem falar em diagnóstico, isso já muda o envelhecimento, a funcionalidade, impactando até no risco de quedas. Agora, para quem já tem Parkinson, prevenção é mais objetiva no sentido de prevenir quedas, prevenir
a perda muscular, prevenir a perda de autonomia e reduzir as complicações do dia a dia. Isso passa por um tratamento multidisciplinar, em que a fisioterapia é peça-chave. Isso mesmo, e prevenção também é educação. Paciente, familiar e cuidador precisam entender segurança em casa, sinais de alerta e como manter consistência do plano. Quanto mais cedo isso entra, menos perda funcional vira normal. Portanto, quando isso não é acompanhado cedo, a pessoa aos poucos e a família muitas vezes percebe que a dependência começa a tornar-se um problema. Um ponto importante, por exemplo, é no tratamento medicamentoso, em que o efeito da medicação pode variar ao longo do dia. Nós sabemos aí dessas questões, inclusive da gastroparesia, da lentidão na absorção. Por isso, educar o paciente e a família, e até mesmo se houver um cuidador, o horário de tomar o medicamento, a forma de tomar, se está tomando o medicamento com um copo de água para ser absorvido no ponto principal do intestino, onde ele vai ter melhor funcionalidade e efetividade. Também não fazer ajustes por conta própria, que pode levar a uma desregulação dopaminética, o indivíduo aí criar problemas para a própria rotina e para o seu tratamento dessa forma, e também manter aquela distância necessária da refeição, que nós sabemos que vai potencializar o efeito terapêutico. Isso mesmo, é para observar padrões, anotar e levar para a consulta, alinhando com o médico neurologista. E isso conversa diretamente com o plano de reabilitação na fisioterapia, quando o treino é organizado com propósito e feito em condições mais seguras, nas janelas de terapia, a resposta melhora. Agora, o que observar? Alguns sinais que merecem atenção, avaliação profissional, inclusive quando persistem e atrapalham a atividade diária do indivíduo. Dois sinais motores muito importantes: a lentidão, a destreza, a dificuldade de abotoar uma camisa, rigidez, movimentos encurtados, muitas vezes dor nos ombros, dor nos joelhos. Então tá atento também nessas mudanças da marcha no equilíbrio, ocorrendo aí passos curtos, arrastar dos pés, diminuir o balanço dos braços e aí incorrendo também nesse arrastar dos pés no aumento de tropeços e quedas. Se atentar também aos sintomas não motores, como já tínhamos falado no início: sono ruim, ansiedade, constipação, depressão, falta de apetite, fadiga, dor. Ou seja, tudo isso não é para concluir diagnóstico, é apenas para entender que se esses sintomas estão afetando a vida diária do paciente, precisa de avaliação médica bem feita. E também lembrar que os sintomas não motores interferem inclusive no quanto o indivíduo vai se engajar na reabilitação. E no Parkinson, a prevenção prática significa preservar a função. E isso exige método em condições que devem ser normatizadas para preservar a autonomia, precisa de estratégia e não estamos falando aqui de improviso. E a estratégia pode se organizar em 4 pilares. Então, nós devemos propor uma avaliação que seja de fato mensurável, medir a marcha, o risco de quedas, aferir a força e a mobilidade, a função e a postura, avaliar a dupla tarefa, ou seja, não tratar no escuro. Quando nós não estabelecemos meta, dose e progressão na fisioterapia, nós não temos aí um plano bem estruturado. Isso mesmo, precisamos de um exercício estruturado e progressivo, com foco na força, no equilíbrio, no treinar a marcha daquele indivíduo e a capacidade funcional dele, estratégias de equilíbrio, proteção, tudo isso são pilares centrais do tratamento junto com o acompanhamento médico. Tudo isso tem dose, progressão e objetivo. Um pilar muito importante é a rotina e o sono. Um sono ruim piora a atenção, piora a instabilidade, reduz a capacidade de treinar e torna uma rotina completamente desorganizada, inconsistente com o tratamento adequado. Ou seja, precisa ajustar o sono, ter rotina e ter cuidado. Isso mesmo. E o
Pilar 4, o ambiente tem que estar seguro. E também temos que oferecer o suporte ao cuidador, ao familiar. Fazer a adaptação da casa, onde pode existir riscos silenciosos e precisamos estar atentos a essas questões de segurança. Então agora nós falamos de um ponto importante, porque tanta gente desiste da fisioterapia, da reabilitação, porque fez um programa genérico, sem objetivo, não foi claro, não houve a progressão adequada, não houve um critério personalizado do que realmente fazer com aquela pessoa. Então perdeu a direção, perdeu consistência e não houve adesão. Isso mesmo. E quando a fisioterapia, o acompanhamento médico não dá uma direção, a pessoa desiste. Não por falta de vontade, apenas porque ela não vê propósito naquilo. Como eu falei em um vídeo anterior, meu paciente não faz fisioterapia para erguer peso. Ele faz para tirar o peso das costas da vida diária. Força não é estética, é função. É levantar do sofá com segurança, virar na cama, caminhar dentro da própria casa com estabilidade, sem medo de cair, reduzindo assim também o risco de queda. Então vamos lá. Com o Brasil caminhando para mais pessoas envelhecendo e, claro, aumentando a população com doença de Parkinson, a educação e o acompanhamento especializado vão ser cada vez mais necessários. Por isso é importante conversar sobre esse tema, para orientar as famílias, cuidadores, profissionais e evitar que a perda funcional vire rotina. Então nós aqui da Clínica Essentia 9, na Vila Clementina, em São Paulo, oferecemos um acompanhamento integrado de fato na doença de Parkinson, tanto com avaliação médica quanto com a fisioterapia. Também temos a oportunidade de oferecer o tratamento online, o segmento online com protocolos específicos que podem ser orientados. Ou seja, se tiver dúvida ou alguma demanda e necessidade, pode nos contatar. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. O que você sente mais falta hoje? Diagnóstico bem explicado, ajuste de tratamento ou um plano de reabilitação com metas mensuráveis? Conta aqui pra gente. É isso, nós agradecemos o tempo de vocês. Um grande abraço. Obrigada, tchau, tchau.